Bom, então, bom dia a todos. A nossa segunda aula aqui do módulo de transferência de calor, e em particular a gente vai falar sobre convecção de calor. Tá? Essa parte é a parte, digamos assim, a filé mignon do curso por causa das aplicações. O foco das minhas aplicações envolve aqui convecção de calor e, bom, vamos lá, né? Eu mencionei já na aula passada a história das resistências térmicas, então hoje eu vou vamos dizer assim, saldar minha dívida pelo fato aqui de estar criando uma situação asno de buridade. Então, vou falar definitivamente, vou definir resistência térmica para vocês a partir das leis que a gente viu. Né? Então, a gente viu que a lei de Fourier é a lei que governa a transferência de calor. Então, você vê que a taxa de transferência de calor é proporcional à temperatura, ao delta de temperatura. Nós vimos na lei de Newton, né? Aqui seria condução, convecção. Na lei de Newton, então, a taxa também é proporcional à transferência de calor. E no caso da radiação, tem uma particularidade que eu falei o seguinte na aula passada. Falei, olha, um corpo emite radiação térmica pelo simples fato dele ser temperatura. Mas do mesmo jeito que ele emite, pelo simples fato de ter temperatura, então ele se comporta como uma rádio, né? Ele também recebe de outros corpos que o estão circundando. Então, essas setinhas aqui quebradas que representam a radiação, elas eventualmente têm radiação chegando de outros corpos, né, do pano de fundo aqui que ele está sentindo. Então, quando a gente faz a equação de balanço, isso a gente viu na aula passada, né, acaba virando um ΔT, só que é um ΔT de temperaturas elevado à quarta. Tá? Então, não é proporcional a ΔT, é proporcional a essas temperaturas aí. Porém, nós vimos uma forma de linearizar essa equação na aula passada. Né? Então, eu mostrei para vocês como definir, na aula passada, uma espécie de coeficiente de radiação. É mais ou menos como o H aqui da convecção, tá vendo? O H vezes A vezes ΔT. E esse H tem uma forma da gente definir um valor médio e trabalhar com ele. Então, dessa forma, apagando aqui tudo que eu fiz, né, também tenho o fluxo de calor proporcional à temperatura. Oi? Ele não é constante, ele depende da temperatura, né, mas a gente vai assumir ele como constante. E eu mostrei para vocês na aula passada que quanto menor a temperatura média, mais próximo de ser uma constante ele é. São alguns gráficos que estão lá na aula passada. Tá? Mas então, por que eu estou falando disso tudo? Porque, né, eu estou mostrando aqui que nos três casos é possível a gente dizer que a taxa de transferência de calor, watts, é proporcional ao ΔT. E aí a gente faz a analogia, né, como a gente já fez para as resistências viscosas, né, para calcular escoamento, mas a gente pode fazer também para a parte térmica, que inclusive é até mais útil. Né? Então, fazendo analogia com a lei de Ohm, como é que a gente define uma resistência elétrica? É aquilo que empurra, né? Seria o homenzinho amarelo aqui, né? O homúnculo amarelo, como diria meu professor de português, empurrando quem? Empurrando a corrente, quer dizer, aquilo que empurra e aquilo que acontece. Né? Então, a força motriz seria o ΔV, o resultado seria o I, e a restrição seria a resistência elétrica. Então, a gente faz exatamente a mesma analogia. Quem é o moto da transferência de calor, o ΔT? O que resulta? Resulta o transferência, Q. Né? Então, a resistência térmica é definida dessa maneira. Correto? Então, é assim que a gente vai definir. E, digamos, esse é o último slide dessa parte do antes, porém. Porque eu precisava definir isso para já nas próximas aulas já começar, né, usando esse conceito. Porque, assim, ele é muito prático em muitas situações. Por exemplo, naquela situação nossa da xícara, que eu estava mostrando para vocês, eu posso modelar essa equação, posso visualizar essa equação como uma espécie de circuito térmico equivalente. Então, eu tenho aqui um corpo que está numa certa temperatura, e essa temperatura ela vai resultar do equilíbrio, né, energético. Né? Então, por exemplo, aqui, que no caso do café está perdendo calor para todos os lados. Ou, vamos supor, fazer diferente. Vamos supor que esse café está no sol, está sob o sol. Né? Então, ele está perdendo calor por condução, está perdendo calor por convecção, café quente, né? E, digamos, a temperatura ali de radiação térmica é muito
alta, então ele está recebendo energia. Tá? Então, assim, tudo que entra é igual a tudo que sai, equação de balanço, etc. E desses fluxos, né, todos, resulta uma certa temperatura de equilíbrio. Isso eu também fiz na aula passada, aquele exemplo da flor, né, que eu expliquei, falei, olha, pede por convecção, desprezando a condução térmica pelo pedúnculo da flor, né? Então é exatamente a mesma coisa. A gente pode ver um problema real na forma de um circuito térmico equivalente, o que simplifica bastante na hora de escrever as equações, como aquele probleminha lá de várias cavidades de preenchimento, né, com fluido ultraviscoso, escoamento de Couette, foi feito no módulo de mecânica dos fluidos. Vamos em frente, então. A parte do porém termina aqui, só para introduzir o conceito. E vamos lá, começar então a falar de convecção. Né? Falar assim, inclusive chegar nas equações de trabalho. Na aula de hoje, ela tem uma parte importante que eu preciso definir algumas coisas com vocês, fórmulas e, na verdade, correlações empíricas que eu vou fazer referência na prova, na questão da prova. Tá? Vai ficar mais claro mais à frente. Então, vamos começar falando para vocês um pouco a diferença entre convecção natural e forçada. Então, às vezes os alunos perguntam, mas qual é a diferença entre convecção e difusão? Então, aqui eu vou mostrar aqui um exemplo de convecção, é um videozinho, já vou mostrar, mas vamos falar um pouquinho de difusão. Tá? Então, imagina assim, duas substâncias, né? Essa substância composta por moléculas amarelas e essa por moléculas azuis, elas podem ou não estar a temperaturas diferentes. Mas o que acontece, né, se eu remover essa membrana aqui, quer ver, vamos até fazer um exemplo, imagina que seja água salgada e água doce aqui embaixo. Né? Então essas moléculas, esses íons aqui, eles têm uma certa liberdade se eu remover a membrana. Então removendo a membrana, tá, digamos, essas moléculas azuis vão, como a gente diz aqui em São Carlos, subir para cima, as moléculas amarelas vão descer para baixo, mas isso devido a movimentação browniana delas, né? Então, assim, ela está andando em linha reta e ela vai penetrando no país aqui das moléculas azuis, até encontrar uma outra molécula azul e ter um choque ali, por exemplo. Então, o processo de difusão, ele ocorre devido à agitação e à possibilidade das moléculas, ou se forem íons, né, se movimentar livremente. Agora, a lei que governa esse fluxo, no caso, então, fluxo de massa, é a chamada lei de Fick. Tá? F-I-C-K, eu não mencionei isso para vocês, porque ela é perfeitamente análoga à lei de Fourier, de condução de calor. Então, na lei de Fourier, a gente tem, eu vou escrever aqui do lado, gradiente, ou melhor, vou fazer diferente. O fluxo Q é igual menos K gradiente de T, né? T é temperatura. Então, essa aqui é a lei de Fourier. Por que menos? Porque ela vai no sentido oposto da temperatura, ou seja, oposto do gradiente. O gradiente aponta sempre da temperatura mais baixa para mais alta, novo acima, né? E o calor vai da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. A lei de Fick é exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, um fluxo, vou inventar uma letra aqui, um fluxo J, né, ele é proporcional menos, digamos, um D, gerar um D maiúsculo, né, faltou espaço aqui, gradiente de alguma coisa, do que da concentração. Tá? Então, a diferença entre, quer dizer, as leis são análogas, as equações são análogas, eu não mostrei porque elas são análogas. Né? Agora, convecção de calor é diferente, porque, obviamente, eu estava dizendo isso para vocês, né, que essas moléculas elas podem estar mais quentes, ter mais velocidade, mais temperatura. Então, de certa maneira, o calor se propaga da região de cima para baixo por causa da difusão também. Mas a convecção é diferente. A convecção tem a ver com a movimentação macroscópica do fluido. Né? Aquela história do intermisturamento. Então, eu vou soltar um videozinho aqui, e é o seguinte, né? O sujeito colocou uma espécie de bolha quadrada. Aqui, digamos que seja óleo, e esse óleo aqui, obviamente, mais leve do que a água. Então, como a gente diz aqui, ele vai querer subir para cima. Então, vamos ver o que acontece. Inclusive, isso é um fenômeno atmosférico bastante comum. Né? Então, a gente vê que tem um certo intermisturamento. Camadas de fluido azul se interpenetram nas camadas
né, do fluido vermelho e vice-versa, tá vendo? Alguns ficam aprisionados aqui, tem uma bolinha vermelha aprisionada aqui embaixo, algumas gotinhas de água aprisionadas aqui em cima, tá? Então, essa movimentação, no caso aqui, né, chama instabilidade de Kelvin-Helmholtz, esse fenômeno aqui. Né? Isso acontece, inclusive, quando a gente tem inversão térmica, né, é um dos problemas que acontece. Você ter, voltando ali, né, ar frio pesado de manhã e ar quente leve no começo da manhã, que é o que está acontecendo exatamente agora. Né? O dia limpo, não tem uma nuvem, de noite o sol esfriou, né? E agora que o sol já são 10 e pouco da manhã, o sol já está aquecendo o solo, então forma essa camada de ar quente confinada por uma camada de ar frio assim. Tá? Então, vamos lá. A convecção natural, o moto é o quê? São essas forças de empuxo. Oi, pode falar. Naquele caso que você mostrou agora, tipo, você pode usar isso dentro do mar, não pode? Que eu abro e subir, Usa, existem projetos e propostas de... A pergunta foi, que eu achei boa, vou até repetir porque pode não ter ficado gravado. Né? Só que aí isso também justifica o porquê que a temperatura do mar é constante baixa. Acontece também. Né? Então, aproveitando a pergunta, que foi que isso pode ser usado no mar, né? Então, de fato, existem técnicas ou propostas de geração de energia, que é construir um tubulão no mar e aproveitar essa diferença de temperatura para gerar energia. Toda vez que você tem diferença de alguma coisa, diferença de temperatura, diferença de concentração, você pode gerar energia. Eu não falei nesse curso, mas eu falo muito da usina osmótica. Então, você tem um rio de água doce desembocando no mar, água salgada. Então, você pode usar a diferença de concentração para gerar energia. Né? Justamente a lei de Fick. Tá? Vamos lá, então. Foi a convecção natural, o moto é a gravidade, né? A força de empuxo, basicamente. A convecção forçada é diferente. Existe, de fato, um motor, alguma coisa que mantém o escoamento, ou pelo menos dá início ao escoamento, como no caso aqui. Então, o motor, uma hélice gerando um escoamento aqui, então, digamos que o perfil seja retangular, né? Então, o fluxo está em velocidades V aqui e, obviamente, algumas temperaturas. Digamos que seja ar frio, eu tenho uma resistência elétrica aqui na perpendicular ao slide, dissipando tantos watts de energia. É uma taxa de energia de dissipação, tantos watts. Você pode até controlar isso pela corrente, impondo que a corrente seja constante, então você dissipa uma quantidade constante. Quando o escoamento entra em contato com o cilindro, ele é desviado, vamos dizer assim, mecanicamente, né, pelo cilindro. Então tem essas linhas de fluxo aqui, que aliás nós vamos calcular logo em seguida, tá? Mas digamos, a parte fluidodinâmica. Agora, no contato entre o ar frio e o ar quente, vai acontecer o quê? Vai acontecer justamente a dissipação de energia. Só que no caso aqui, digamos que esse cilindro esteja no infinito, quer dizer, numa atmosfera virtualmente infinita, na saída acontece o seguinte, né? Terminou a perturbação, desprezando ali forças viscosas, porque digamos, você tem uma quantidade infinita de ar em relação ao ar que realmente entra em contato, então a gente pode fazer essa hipótese, né? Então a velocidade na saída aqui é igual à velocidade na entrada, né? Digamos que isso seja muito longe aqui, tá? Mas a temperatura não. Tá? Por quê? Porque foi dissipada uma certa quantidade de calor, então a entalpia desse ar vai mudar da entrada para a saída. Bom, esse ΔT, ele tem a ver com o quê? Né? Ele tem a ver, bom, primeiramente, a energia cinética não variou, como eu falei, mas a energia, esse ΔT, tem a ver com a variação da energia térmica, que veio, na verdade, do calor dissipado pela resistência elétrica. Agora, isso daí a gente pode calcular, né? É a variação de entalpia, ou, se for um gás perfeito, a gente pode até escrever as entalpias em função só do ΔT e desprezar a influência da pressão, porque realmente a variação da pressão aqui é infinitesimal. Ou zero, né, se a gente desprezou, né, virtualmente. Agora, esses são os efeitos globais do processo. O problema todo acontece no contato ali. Tá? Então, qual é o mecanismo de transferência de calor da resistência para o ar? Ou seja, os efeitos locais. Tá? Então, a gente vai entrar numa outra área aqui. A gente vai entrar, vai dar um zoom ali
no contato, vamos fazer um equacionamento, nós vamos resolver as equações ali para esse contato. Tá? Então, só para fechar a diferença entre natural e forçada, a natural, alguma força, digamos, externa, mas acoplada ao escoamento, que é o modo do escoamento, por exemplo, a gravidade, né, força de empuxo, poderia ser uma aceleração centrípeta, por exemplo. Tá? E a forçada não, a forçada, pelo menos o escoamento, não localmente, não depende da transferência de calor. Tá? E, de qualquer forma, tem uma fonte externa aqui de energia gerando esse escoamento. Ou, em outras palavras, o escoamento existe, né? Se você desligar a resistência aqui, o escoamento vai continuar existindo porque o motor continua funcionando. No exemplo lá da bolha quadrada, se você desligar a gravidade, então ela para de existir. Tá? Mas então vamos lá, vamos entrar no detalhe aqui do negócio. Então, para juntar justamente com a explicação das forças de empuxo, né, que eu estava mencionando, que é exatamente o que está acontecendo agora. Então, de manhã, você tem essa camada em contato aqui com a atmosfera, passou toda a noite, né, sem o sol, então ela está baixa temperatura. Né. Eu mostrei para vocês que, quando eu falei de radiação, né, quando a radiação chega do sol, ela chega numa faixa de frequência que é transparente, que a atmosfera é transparente a essas frequências que estão chegando na atmosfera. Então ela atravessa quase que 100%, alguma coisa sempre é absorvida, né? Mas então ela começa imediatamente a aquecer o solo e o solo aquece o ar, tá? Por convecção, obviamente. Tá? Então esse fluxo de calor acaba aquecendo e aí essas moléculas de ar que estão sendo aquecidas, elas se expandem. Elas se expandindo geram, né, uma força de empuxo, porque você tem ar frio aqui em cima, nessa região, né, fazendo pressão, digamos, nesse ar mais quente, mais leve. Então, ele vai subir para cima, como a gente disse, e criar essas correntes de convecção. Essas correntes são as correntes térmicas que os urubus, as aves planadoras e os planadores, né, os pilotos de planador, usam para ganhar altitude. Né? E aí, conforme esse ar quente vai subindo, ele encontra as camadas de ar mais frio aqui e se formam células de recirculação. Oi? Um motivo... É que assim, eu já vi os robôs fazendo isso. Sim. Por que se forma dentro dessa região específica? Não pode ser um pouco outro? Não, elas formam várias, né? Porque como, digamos assim, uma superfície infinita, né? Então você formam várias, isso chamam células de Hadley. A gente vê, por exemplo, quando você tem lagos secos em deserto, você vê aqueles padrões hexagonais, não sei se você já viu, que forma na lama seca, sabe? Então são exatamente essas células, só que no caso ali de... Por que ela vai se formar dentro dessa região, assim, ela não pode se formar em outro contexto maior? Ela sempre parece que se forma como se fosse cilindros. Exatamente, são vários cilindros e essas são células mais ou menos hexagonais que formam. Então, perfeito, é uma questão de escala. Né? Você lembra que eu mostrei Saturno e Júpiter com um vórtice hexagonal no polo, de escala planetária? Né? Então, se você zoomar, você tem várias dessas células, né, em escalas menores também. Tá? Mas ele forma pequenas escalas. Isso, Uhum. Então, mas é tudo uma questão das equações que representam o equilíbrio naquela escala. Né? Isso é uma coisa da equação. É a mesma coisa perguntar por que a frequência natural de vibração de uma determinada viga é 20 Hz. Uma viga de concreto, por exemplo. Né? Lembra a história que os soldados nunca entram marchando numa ponte porque ela pode entrar em ressonância? Isso tem a ver com as características do material, da rigidez, tudo, e a própria geometria também influi. Então, é uma característica natural do sistema. E a gente recupera isso nas equações. É impressionante. Né? Mas é a mesma coisa aqui. Tá? Bom, detalhes aqui só para falar, né? Por exemplo, esse ar, então, quando chega ali em cima, ele está levando, ele está convectando o calor, isso que é importante. Tá vendo? O Sol atravessa a atmosfera e esse calor acaba chegando, sendo devolvido para a atmosfera, mas por convecção. A convecção, então, é aquele intermisturamento que eu mostrei no videozinho para vocês. Né? Então, essa energia vem, sobe e
acaba aquecendo as camadas mais frias. Como você perguntou, acontece a mesma coisa nos oceanos, né? Só que no oceano é interessante porque, além de diferenças de temperatura, você tem também diferenças de salinidade, né? Então, é o tapete rolante, né? A esteira rolante do oceano, e isso convecta energia térmica pelo planeta inteiro. Tá? Então, normalmente, essas águas menos salinas vão para o polo, por exemplo, ali na Groenlândia, né? Ali recebe água doce, por exemplo, do descongelamento, mas também tem a questão da diferença de temperatura, então muda, né? Então ali a água, ali seria a parte motora do negócio, né? Então, isso justificaria uma diferença da temperatura global. Também, né? Também, certo? E essas correntes, elas são planetárias e elas de vez em quando mudam mesmo, e tem a ver com a posição dos continentes. Agora estou falando numa escala de milhões de anos, né? Bom, então nessa região é comum haver a formação de nuvens, tá? Porque às vezes a gente se pergunta por que as nuvens formam mais ou menos em posições fixas, dependendo um pouco do tipo de nuvem, etc. Por causa, né, de todas essas equações de equilíbrio junto. E mais, a atmosfera ela não é uma coisa linear bonitinha, né? Porque junto com, digamos, com a coluna hidrostática, que o peso da atmosfera, que é a pressão atmosférica, ela é tanto maior quanto mais, né, mais próximo da superfície. Mas tem mais coisas acontecendo aqui. Tem, por exemplo, a radiação solar ultravioleta, tá? Que não faz parte do visível, a atmosfera não é transparente, então ela vem e é dissipada aqui, ó, nessa região. Tá? A gente tem a troposfera, a tropopausa, tá? A estratosfera, a temperatura aumenta, tá? Quase que chegando à temperatura ambiente. Então, por que a temperatura está aumentando aqui? Né? Porque você tem radiação, porque tem energia, radiação ultravioleta chegando e ela não é transparente. Aqui é a tal da camada de ozônio. Né? E aí depois você tem outros fenômenos, aí tem o próprio vento solar, né, acaba influenciando aqui. Tá? Porque aqui nessa altura aqui, a gente tem mais ou menos a órbita baixa, né? Quando você lança um satélite, a primeira órbita de estacionamento, né, alguma coisa. Bom, a linha de Kármán é 100 km, né, uma órbita de estacionamento alguma coisa como 200, que está em quilômetros, né, isso. Tá? Bom, feito. E só para terminar essa explicação, é por isso que a gente vê, por exemplo, né, nuvens formadas em patamares, e esse tipo de nuvem aqui, essas colunas que formam, é aquele ar subindo, né? Então ele sobe, isso aqui, aqui não dá para ver porque isso é lento, né? Então você teria que filmar talvez 40 minutos ali, num balão dá para filmar 40 minutos, aí você vê como se fosse uma fonte, assim, isso jorrando, né? E é aquela corrente térmica, tá? E aí esse vapor todo, que não é, isso aqui não é vapor, isso aqui são microgotas, né? Elas entram em equilíbrio aqui. Então o piloto costuma ver vários pilares desses assim. Esse sujeito aqui, ele faz fotos incríveis, essa aqui é uma foto de um cumulonimbus, e aqui você tem correntes aí de 200 km por hora, né? Isso derruba avião. Então você tem um radar específico, inclusive para detectar esse tipo de nuvem. E esse clarão aqui, ele é justamente, né, relâmpagos que se formam ali. Tá? Bom, então é isso aí. Vamos lá. Convecção de calor é um fenômeno acoplado. Agora a gente precisa olhar um pouco as equações de trabalho. Terminou a parte Discovery Channel aqui. O que eu quero dizer com fenômeno acoplado? A movimentação do fluido influi no transporte de energia e o transporte de energia influi na movimentação do fluido. Vamos ver isso através das nossas equações da teoria do tudo. Como observação, lembrando, né, a teoria do tudo, elas já estão escritas aqui nos adimensionais. Isso até foi meio ruim, porque eu precisava... Bom, se bem que tem a densidade aqui, né, mas vamos lá. As equações da teoria do tudo, elas funcionam para nós como o mapa do metrô, né, mas tem uma coisa que acontece já na teoria do tudo, que é o seguinte, né, como o nosso amigo ali, Stephen Hawking, está dizendo, a temperatura não aparece explicitamente nas equações de massa e de quantidade de movimento, na via Stokes. Tá? Explicitamente. Ela pode aparecer implicitamente, né? Mas eu já falo. A temperatura ela aparece explicitamente só na equação de energia, o T aqui. Deixa eu explicar isso de outra maneira. Vamos lá. Quais são as variáveis nossas do problema? Então, eu tenho um campo de velocidades U, né, um vetor, e depois dois campos escalares.
eu tenho o campo de pressões e o campo de temperaturas. Então, P só aparece aqui na equação de Navier-Stokes e U só aparece na equação de conservação de massa. Então, a rigor, você pode resolver a primeira, né, quer dizer, resolver U, injetar ela aqui na pressão, beleza? Né? E aí resolver U e P, ou pelo menos resolver U, injeta aqui nas temperaturas. Na verdade, não é bem assim que acontece. Não é que não é assim, não dá, né? Porque isso vai aparecer já, inclusive quando eu fizer a solução de Plastos para vocês. Essa equação aqui, na verdade, ela fornece para mim uma condição, eu não consigo resolver ela. Eu só consigo calcular condições para que U seja a solução. Tá? Então, U e P precisam ser fornecidas nas duas primeiras. Mas uma vez fornecido e resolvido, né, U você pode entrar como parâmetro na equação de energia, e aí na equação de energia só calcular T. Tá? Então, desacopla, pelo menos formalmente, as duas primeiras da terceira. Exceto, só não desacopla se propriedades termofísicas do fluido, por exemplo, dependerem da temperatura. Então, se o ρ aqui for dependente da temperatura, então não tem jeito, está tudo acoplado. Só que é um acoplamento implícito. E aí, óbvio, né? Outros números adimensionais, outras propriedades termofísicas, geométricas, etc. E aquilo que depende da temperatura, então acopla tudo. Tá? Então, a convecção é exatamente isso, quando uma coisa está acoplada na outra. Vamos lá. E eu peço que vocês se lembrem daquele exemplo, né, do ventilador soprando sobre um cilindro, uma resistência elétrica. Então, a gente vai, agora sim, usar a lente, né, e olhar em zoom aquele fenômeno. Por que eu desenhei um plano? Porque, dependendo, né, imagina que eu sou a pulga da formiga em cima daquele cilindro, então eu enxergo um mundo plano, eu não vejo o cilindro. Então, a nossa hipótese terra plana, como eu digo. Da mesma forma, a gente olha e acha que a Terra é plana. Então, por isso que é interessante estudar escoamento sobre uma placa plana. E aí a gente vai chegar no conceito de camada limite. Então, vamos lá. O que acontece quando um fluxo incide sobre uma placa plana? Essas camadas aqui mais próximas, em contato com a placa, elas vão ser desaceleradas. Por quê? Fazendo um zoom, né? Um zoom no zoom. Então, eu sou a pulga da formiga. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a rugosidade dessa superfície, ela vai ser como se fosse uma cadeia de montanhas, né? E o ar escoando ali. Tá? Então, nesses vales aqui, obviamente, o ar fica estagnado, né? E, claro, não tem uma interface bonitinha como eu estou desenhando. Então, é muito comum, é muito lógico que o ar seja desacelerado aqui, sem falar no próprio, digamos, a atração ou repulsão eletrostática, né? Lembra que eu contei para vocês o exemplo da Petrobras, que está desenvolvendo tubos de concreto que são hidrofílicos, então eles absorvem água, e para transportar óleo, que é hidrofóbico, então ele quer ficar longe da parede, né? Então o atrito ali acaba sendo muito menor, mas por forças moleculares, né? Não é que ele é lubrificado por água, porque essa água está absorvida ali no sistema. Mas então o que acontece? Acontece o seguinte, as camadas vão se desacelerando e essa desaceleração vai se propagando para cima aqui na medida em que o escoamento vai avançando sobre a placa, né? Chega no fim, depois de um certo tempo, se alcança um perfil de equilíbrio aqui. Eu faço, esse é o meu 34º ano de USP, dando aula, então eu comecei dando o exemplo de discos de vinil. Imagina você está carregando uma pilha de discos, tá? Chega aqui, você começa a ser desacelerado, e aí os discos de cima vão caindo para frente, né? Eu precisei mudar com o tempo aqui para disquete, depois para CD, até forcei a barra com o pendrive, mas agora com armazenamento na nuvem acabou meu exemplo, né? Então vou ter que recapitular essas coisas aqui, talvez, né? O meu neto não sei se ele não vai nem saber o que é isso, né? Mas então, é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, esse escorregamento relativo... Aqui a foto do CD ficou melhor, né? É o que está acontecendo aqui. Tá? A gente define, então, de uma forma arbitrária, o que a gente chama de camada limite. Camada limite, na verdade, seria porque isso aqui é um degradê, né? É uma tendência assintótica aqui, mas a gente faz uma definição
por um efeito prático que eu já vou mostrar para vocês. Na verdade, eu posso até adiantar, a gente define a camada limite como sendo 99% a posição onde a velocidade é igual a 99% da velocidade não perturbada, que é esse U infinito aqui. Tá? E o nosso objetivo agora vai ser calcular essa camada limite. Tá? Por que isso é importante? Já posso até adiantar, porque aqui é uma camada de estagnação, aqui você não tem movimentação, então você não tem aquele intermisturamento. Tá? E olha como é importante, porque o que é aqui? É um escoamento governado pela viscosidade, que é um escoamento de Couette. Né? Por isso que eu falo, esse curso ele é muito cumulativo, né? Uma coisa soma na outra, e chega no fim, se o aluno perder o passo, vai ser complicado depois recuperar. Né? É possível, claro. Mas vamos lá, então. Nosso objetivo vai ser calcular o quanto essa espessura varia, esse delta U, em função, por exemplo, da posição x da distância ao bordo de ataque aqui. Né? A gente chama isso aqui de camada limite fluido-dinâmica, porque depois vai ter uma camada limite térmica. Tá? E, como eu estava dizendo, né, por definição, a gente tem uma região de estagnação onde a velocidade é diferente da velocidade menor, né, que é a velocidade não perturbada. Tá? A parte térmica vai vir quando eu assumir que essa temperatura nessa placa aqui é porque é a nossa resistência, né, vista como um terra plana ali. Né? Então ela está numa temperatura mais alta, ela vai dissipar calor, então vai se formar também um perfil de temperatura. Eu vou desenhar ele aqui meio, né, só para adiantar, mas digamos, a temperatura não perturbada é alguma coisa assim. Chega ali a temperatura da placa ou do cilindro é maior, então forma um perfil um pouco diferente. E esse perfil também evolui aqui ao longo do avanço do escoamento. Importante eu mostrar aqui para vocês, porque eu desenhei a camada limite assim, mas olha nessa visualização. Né? Você vê que no início ela é laminar, como meu desenho induz, mas ela fica turbulenta rapidamente. Se você se pergunta como é que essa figura é feita, isso aqui não é uma figura, na verdade, isso aqui é uma visualização, você tem um fio aqui, condutor, e aí você passa pulsos de corrente elétrica, e nesse pulso você hidrolisa a água, então você forma microbolhas aqui. Essas microbolhas são carreadas pelo escoamento, e então elas funcionam como traçadores. E como são microbolhas, elas não vão, né? O efeito de empuxo ali é desprezível em relação às forças viscosas. Então a gente vê nitidamente, está vendo aqui? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Bem aqui no início tem aquele perfil bonitinho ali, como no meu desenho. Tá? Mas logo, né, já fica turbulento. Tá? Então essa região de entrada aqui que a gente fala, ela muitas aplicações podem até ser desprezada, né, e a gente considera como turbulento. Mas é uma questão de hipótese. Certo? Então, a gente vai calcular a camada limite hidrodinâmica, por isso que esse U aqui. Depois a gente vai calcular a camada limite térmica, por isso esse T aqui. Tá? E o que a gente tem para resolver isso? As nossas equações da teoria do tudo. Então, o que vem agora é a parte antieducacional da aula, dos meus slides. Então, um equacionamento de Blasio se chama, e eu sempre estou dando esse aviso. O importante é a sequência, né? Eu não vou ficar deduzindo equações, etc., porque depois vocês vão estudar isso. Tá? Mas então, como é que é o negócio? Né? O nosso framework aqui, a gente tem o escoamento não perturbado, numa certa velocidade, numa certa temperatura, aqueles perfis de temperatura e pressão, velocidade e temperatura, tá? E repara, aqui para mim está totalmente genérico, né? Você perguntou se a temperatura aqui podia ser mais alta ou mais baixa, não importa, ela vai ser o que for, né? No nosso equacionamento. E isso evolui. Como? Depende de x e y, então ele evolui em x e evolui em y também, só não vou considerar o tempo. Tá? Então aqui está instanciado, né, uma coluna de velocidades e aqui instanciado uma coluna de temperaturas na posição x2 e, no caso anterior, na posição x1. As nossas equações já instanciadas, não vou fazer isso, né, chegar nessas equações da placa plana, porque é aquela história do mapa do metrô. Você entra com as suas hipóteses, como eu acabei de explicar aqui, né, não depende de Z, por exemplo.
está em regime permanente, escoamento incompressível, etc., etc., a gente chega nessas equações aqui. Massa, quantidade de movimento e energia. Precisamos também de condições de contorno, né? Então, aqui exatamente no bordo de ataque, o perfil é retangular, a temperatura é idem. Na medida em que a velocidade vai avançando, né? A velocidade sobre exatamente na superfície, y igual a zero, a velocidade igual a zero, e a temperatura igual a uma certa temperatura Ts, seja ela qual for. E para y tendendo a infinito, quer dizer, muito longe da placa, então tudo permanece igual à velocidade não perturbada, a temperatura não perturbada. Então vamos lá, quem fez esse equacionamento foi Blasius, o importante aqui são as datas, isso eu destaco porque tem a ver com o próprio método. Então, o que foi que o Blasius fez e por que ele fez? Né? Nessa época, obviamente, você não tinha a facilidade que tem de computadores hoje, resolver numericamente. Então, o pessoal burilava, trabalhava a equação, no caso dessas duas aqui, né, o máximo possível para simplificar a quantidade de cálculo, porque a quantidade de cálculo, né, é tudo feito na mão. Aliás, a palavra calculadora era assim, o seguinte, a NASA tinha muito isso, por exemplo, é uma sala, as mulheres fazem isso muito melhor que os homens, né, são mais concentradas, então ficava ali fazendo cálculos. Então, calculadora era uma funcionária, podia ser um funcionário também, né, que ficava ali fazendo os cálculos. Tem um filme muito legal sobre isso, depois até ponho no destaque ali para você, devia ter falado disso. Mas então, eles faziam toda essa transformação para poder simplificar, para poder resolver com o computador que eles tinham, que era um conjunto de pessoas fazendo cálculos na mão. Bom, que transformação é essa? Então a gente parte da nossa equação M1, que é a conservação de massa, na forma canônica, M2, quantidade de movimento, na forma canônica, e através de transformações, que eu vou explicar, você transforma esse conjunto de EDPs, equações diferenciais parciais, acopladas, mas então a gente parte de duas equações diferenciais acopladas, as incógnitas aqui são U e V, tá? E transforma isso numa EDO. Tá? Então, no lugar de U e V, a gente vai ter a função incógnita F, no lugar de x e y, a gente vai ter a variável do suporte, né, eta. Tá? É a nossa equação M3. Então, vamos rapidamente ver a mandracaria do Blasius, né, para chegar nessa resolução. O que o Blasius fez? Se você ler o livro e outros que vieram, né, que fizeram coisas muito similares, parece que tira da cartola. O que ele tirou da cartola? Se você definir eta como sendo y, lembra, eta substitui xy, uma técnica de agregação. Então, se você definir eta como sendo y, raiz de u infinito sobre x sobre mi sobre rho, isso aqui é a viscosidade cinemática, depois eu vou mostrar para vocês. Então, se você substituir eta por essa definição e f de eta por essa outra definição, eu já explico o que é psi, tá? Você chega numa equação dessa forma aqui, M3. Tá? Por que eu digo que é mandracaria? Porque o cara só contou o que deu certo, mas ele não contou as 5 milhões de tentativas que ele fez antes que não dava certo. Né? E óbvio, não tem valor nenhum, porque não deu certo. Né? Mas ele então tentou e acabou conseguindo essas duas, com essas definições. Explicando o que é psi. Psi a gente chama de função de corrente. Eu já vou dar a definição matemática para vocês, mas é uma função que a gente usa para criar essas linhas de corrente aqui, como no exemplo do ventilador. Né? Então, essas linhas de corrente, a gente constrói essas linhas com funções do tipo psi. A ideia é gerar um potencial, porque, lembra que eu falei, pressão é um potencial, se você deriva, tem o gradiente de P, você tem a força motriz do escoamento, por exemplo, de Couette. Né? A temperatura é um potencial, você deriva, gradiente de T é o fluxo de calor. Então a ideia seria o seguinte, um potencial de velocidades, que se você derivar, você tem as velocidades. Né? Essa é a ideia e essa é a definição. Então a definição de psi é uma função de xy, mas uma função escalar, não é um vetor, de tal maneira que
Se você derivar, você tem a componente em x da velocidade. Se você derivar ainda, multiplicar por menos 1, você tem a componente em y. Falei exatamente o contrário, né? Se você derivar em y, você tem a componente em x. Se você derivar em x, você tem a componente em y. Só que olha que interessante. Se você conseguir construir essa função, automaticamente você está satisfazendo a equação M1. Por quê? Né? Porque uma vai cancelar a outra, como está mostrado aqui. É só substituir, né? Pegar u, deriva u em relação a x, derivar u em relação a x vai ficar d2 psi dx dy. Derivar v em relação a y vai ficar d2 psi dx dy, só que tem um menos. Então uma cancela a outra e aí você satisfaz. E o fato de você conseguir fazer isso prova que a equação de massa é só uma condição sobre a velocidade, sobre o campo de velocidades, né? E não realmente uma equação que você consegue resolver e calcular. Tá? Bom, tudo bem, então temos a definição. Então agora, manipulando tudo, né? Então eu tenho a definição de eta, da minha variável do suporte, lembra, eta substitui xy. Tenho a definição de psi, que eu consigo expressar em função de f, né, pela sua definição no slide anterior. Então o que a gente faz, o trabalho teórico que a gente teria, né, se eu tivesse tempo nessa aula eu faria isso com vocês, mas é puro algebrismo. Eu preciso, obviamente, substituir isso na equação de quantidade de movimento. Então eu preciso de u e preciso das derivadas de u. Então, por exemplo, eu vou expressar u em função daquilo que eu tenho. U, pela definição, é d psi dy, está aqui. E se eu quero jogar, né, quero voltar para y e x, eventualmente. Então, eu uso a regra da cadeia, d psi dy, d psi d eta dy. Essa derivada eu tiro da definição. Está feito aqui, vai aparecer a derivada em f, né, por causa de psi aqui. E fazendo todas as contas, eu tenho. Olha que bonito, né? Parece que tirou da cartola mesmo. O infinito df deta. Tá? Ótimo. Mesma coisinha, é um pouquinho mais complicado por causa da definição. E eu tenho, então, aqui como expressar v em função de f. Tá? E isso. E a mesma coisa aqui. E aí eu substituo isso nas equações. Quer dizer, aquele u que a gente obteve e aquele v que a gente obteve, eu substituo na equação M2, que é a equação de conservação de quantidade de movimento, para um fluido newtoniano. Lembra, toda vez que tem o laplaciano da velocidade, é porque é o fluido newtoniano. Né? E aí eu obtenho finalmente, quer dizer, fazendo isso, né, eu obtenho finalmente essa equação aqui alaranjada. Essa equação, ela é exatamente aquilo que a gente queria. Então, a gente substituiu a nossa EDP, as nossas duas EDPs acopladas, por uma única EDO acoplada. Tá? Ela é não linear, tá vendo? F multiplicando F aqui, quer dizer, uma derivada de F, então continua sendo não linear. Mas ela, digamos, a única vingançazinha que ela impôs a gente, pelo fato de a gente fazer essa simplificação, é ter uma derivada de ordem superior. Mas isso a gente viu na aula passada, o método das diferenças finitas, que foi o que o Blasius usou na época, porque é aquele método hiper, ultra, mega, giga simplificado. Na aula passada, que a gente calculou o painel da estação espacial, eu fui simplificando. Eu nem precisava, mas por quê? Porque eu queria chegar naquilo que o Blasius chegou na aula de hoje. Tá? E eu pus esse desenho do tricô porque é uma equação recursiva. Tá? Quer dizer, você resolve, faz um ponto, depois amarra um ponto no outro, ou seja, você vai calcular o seu, na verdade, o seu F0, F1, F2 você tem pelas condições de contorno. Mas, digamos, F0 te permite calcular F1, que te permite calcular F2, que te permite calcular F3, e assim até o infinito. Então, é possível a gente resolver essa equação no Excel mesmo. Tá? Na verdade, ela não é linear no F discretizado, no próximo F discretizado. Né? Então, os termos não lineares, e também não tem problema nenhum, se fosse não linear, é só usar o método aí, Newton-Raphson, que eu já ensinei para vocês. Então, isso aqui vale a pena resolver no Excel pelo menos uma vez na vida, né, usando aqueles métodos de diferença que eu expliquei na aula passada. Lembra? Tinha um canhãozinho ali com os minions, né? É exatamente o mesmo método. Tá? Só que eu não vou fazer isso hoje porque não me interessa ensinar a fazer isso, me interessa usar esse resultado, porque
A gente aí já resolveu o problema? Bom, eu resolvo o problema quando eu calculo f. Né? Quando eu calculo f, ou para calcular f, eu preciso impor as condições de contorno. Eu tenho essas condições na forma canônica que eu expliquei para vocês, mas na forma transformada é só, né, usar as transformações que a gente tem. Então é simples também. F de eta é igual a zero para eta igual a zero, a derivada é igual a zero e para infinito ela é igual a 1. Tudo isso está tão certo assim porque realmente parece que tirou da cartola, mas ele tentou 1 milhão de soluções. Essa daqui foi a mais conveniente. Então é muito fácil fazer isso no Excel, por exemplo, ou qualquer outra planilha, por causa do método, né, que eu ensinei na aula passada. Diferenças finitas avançadas que chama. Quando a gente resolve, então a gente obtém essas tabelas aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eta, está até mais discretizado ali na discretização, eu uso um eta, um delta eta, assim, bem menor do que está mostrado aqui, mas eu não preciso tanta discretização. Então, tá aqui a variável eta, f, eu vou precisar da derivada primeiro e da segunda, vocês já vão ver por quê. Tá? Então, agora sim, agora a gente pode usar essa solução, digamos, num espaço transformado, né, para voltar para calcular, por exemplo, camada limite, que eu falei que era o nosso objetivo. Então, por exemplo, a gente tinha aqui camada limite, é tal que o U sobre o infinito é 0,99. Isso corresponde, se a gente entrar ali nas nossas definições, a eta igual a 5. Então, para eta igual a 5, f é 3,28, né, está aqui o 0,99, né, e o 0,16 que seria derivado assim, já vai ficar claro por quê. Então, eu consigo agora voltar e calcular quanto eta varia em função de x. Por quê? Porque eu sei que eta tem essa definição aqui em relação, né, ao xy. Quando eu coloco aqui é igual a 5, né, certo? Delta igual a esse 5 aqui. Então, eu consigo manipular e chegar nessa equaçãozinha para o meu delta. Tá? Só que aqui eu já fiz uma manipulação um pouquinho, omiti um passo, na verdade, né, que é expressar o delta em função do x e em função do Reynolds. Tá? Eu fiz assim porque é assim que a gente encontra nos livros, né? Então é a forma. Tá? E o Reynolds, no caso, esse índice x, Reynolds x, é porque a variável geométrica é a distância ao bordo de ataque. Né? Aqui entra a distância ao bordo de ataque. Ok? Outra coisa que a gente precisa para usar essas equações são as tensões tangenciais. Se for uma asa de avião, né, o que são essas tensões tangenciais? São a força de arraste. E com ela você dimensiona, por exemplo, a potência do motor do seu avião. Né? Então, de novo, é antipedagógico, mas é a sequência que conta. Né? A tensão no modelo newtoniano é μ derivada de 1 em relação a y na posição zero. Tá? E está aqui expresso em termos da nossa coordenada f, ou da nossa variável f. Tá? Aqui tem uns errinhos, aqui seria y, né? Ou eta, perdão. Tá? Então eu preciso calcular a derivada segunda em eta igual a zero, que é 0,332. Por isso que tem 0,332 aqui, de novo expresso em função do Reynolds. Tá? Então o método de Blasius foi fantástico, isso aqui. Ele chegou numa expressãozinha simples para calcular a tensão e a camada limite no slide anterior, tá? Em função de variáveis agora macroscópicas, o Reynolds, né, e a posição até o bordo de ataque. A mesma coisa pode e foi feita na equação de temperaturas. Tá? Então, agora eu vou fazer a mandracaria mais rapidamente ainda. Então, aqui a gente põe, onde tem U e V, a gente já resolveu o IV, né? Então, eu tenho a definição, mas eu tenho o IV expresso em função de F. Né? Então, já entra direto aqui. Tá? E preciso de mais um coelho da cartola, que é o que seria a função F para as velocidades, agora uma nova função. Na verdade, isso aqui é uma adimensionalização simples e clássica, por sinal. Né? Então, em vez de trabalhar com a temperatura, eu vou trabalhar com a temperatura adimensional θ, que é definida dessa maneira aqui. Né? Que é o ΔT entre a superfície e até infinito. Então, substituindo tudo isso, eu tenho essa equação, né? O infinito, df, deta, quer dizer, eu omiti vários passos aqui, mas vocês já entenderam, né, o que está sendo feito aqui em termos operacionais. Né? E aí chego finalmente nessa equação alaranjada, que seria o equivalente da nossa equação alaranjada de Navier-Stokes nas velocidades.
né, na variável transformada, na coordenada do suporte transformado. Aqui eu esqueci de salientar, né? Eu estou substituindo já o número de Prandtl com essa definição aqui. As condições de contorno também ficam simplificadas, θ igual a zero. Θ em zero é igual a zero, θ em infinito é igual a 1. Então, a gente usa de novo as equações, né? Quer dizer, a solução analítica, porque está tudo expresso em função de f, né? Para calcular o que a gente quer calcular. Então, nós já calculamos a tensão e a camada limite fluidodinâmica, tá? Às vezes aparece U, às vezes aparece FD de fluidodinâmica, tá? E o que a gente precisa calcular são os parâmetros térmicos. Então, vou começar aqui embaixo. A camada limite térmica é feita do mesmo jeito, tá? Pegando a coordenada eta, a derivada segunda e tal. E aí eu tenho essa expressão para a camada limite térmica, né? Curioso que ela não só depende do Reynolds, do Prandtl. Isso é importante, porque assim, o único número adimensional que aparece na equação de velocidades é Reynolds, se não tiver outras forças e tal, né? Na equação de energia aparece Reynolds e Prandtl, tá? Isso vai ser importante daqui a pouco, né? Mas então, pelo mesmo procedimento, a gente obtém a equação da camada limite térmica, né? E ali na coordenada eta igual a zero, vai aparecer uma derivada de segundo que eu uso, né, para calcular o fluxo de calor. No caso aqui é dimensional, tá? A expressão está aqui. Então, se a gente quiser, por exemplo, aquecer a asa do avião por algum motivo, né, que fazer um ventilador que também é um aquecedor de ambiente, por exemplo. Então, você pode fazer todos os cálculos usando essas expressõezinhas aqui que o Blasius desenvolveu, tá? Tudo isso eu estou fazendo, na verdade, nós não vamos usar, a gente vai usar essas expressões aqui eventualmente, né? Mas eu estou explicando isso porque eu quero explicar o encaminhamento da solução daquela época para hoje, tá? Hoje a gente tem uma alternativa de método de solução, né? Então, quais métodos a gente tem à nossa disposição? Eu tenho falado muito dos métodos computacionais para você, não posso ensinar isso para vocês. É uma pena, porque isso aqui para as aplicações práticas mas precisa um curso só para isso, na verdade, né? Isso é recente. Eu tenho certeza que 90% de todas as aplicações que a gente encontra no nosso dia a dia, não só nessa área de energia aqui, escoamentos, etc., foram projetadas através desses métodos empíricos, que eu vou passar a falar deles a partir de agora, tá? Mas hoje a gente tem os métodos computacionais. Essa foto aqui é de uma das aulas tutoriais que eu dou no curso de projeto. São 4 aulas. Eu falo essa aqui é uma aula de projeto de ventiladores. E aí a gente estuda, né, o campo de escoamentos aqui, tudo, explica o que acontece, etc, etc, né? Inclusive na aula de hoje eu vou fazer menção a acho que seria a terceira aula do mini curso de CFD, em que eu projeto um aquecedor industrial. Vou falar dele daqui a pouco. E agora o interessante, esse slide que vocês já viram, né? Mas o interessante é que eu vou mostrar o seguinte: hoje e nós vamos usar na prova, a gente já usa correlações empíricas que foram refinadas, que foram melhoradas através de métodos computacionais. Isso é bastante interessante. Então é curioso, porque, tudo bem, você não precisa ter um CFD se você vai dimensionar uma evaporadora de ar-condicionado, por exemplo, a menos que você queira realmente refinar o projeto, né? Mas você pode usar correlações, porque elas vão te dar excelente resultado com um número razoável de horas de engenharia. Até porque, né, os métodos computacionais têm permitido refinar as correlações empíricas, e aí você continua trabalhando do mesmo jeito que você sempre trabalhou. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, eu vou fazer a abordagem empírica, né, porque as computacionais eu não teria espaço. Agora vem uma parte importantíssima, né? Se você aqui na sala não está prestando atenção agora, por favor, preste atenção exatamente agora. Foi só uma pergunta, só uma afirmação retórica, né? Porque às vezes você está assistindo o vídeo, está fazendo outra coisa mesmo, mas essa é a parte importante. Então vamos lá, né? O que está acontecendo? Vamos começar aqui à esquerda. Imagina que você tem escoamento, né, de ar quente, por exemplo, então tem uma temperatura mais alta, incidindo sobre uma placa, um cobre, por exemplo, né? E aqui embaixo você tem, sei lá, um outro fluxo frio. Então,
a energia vai vir do quente para o frio por convecção do ar em cima aqui até a placa, dentro da placa é condução, para fora da placa aqui é convecção. Essa parte de baixo, na verdade, eu nem precisaria dela, né, para a explicação que eu vou dar. Que é o seguinte, quando a gente fala convecção, condução, na verdade, na camada limite, não, na camada limite é diferente. Por quê? Porque a gente tem justamente uma camada de estagnação. Quando a gente fala convecção, pense naquele escoamento da bolha quadrada ou naquela visualização com microbolhas de hidrogênio, né, da camada limite turbulenta. Então, aquele intermisturamento, acho que eu inventei uma palavra, eles me criticam pra caramba, eu fico inventando essas palavras, mas para poder até enfatizar o conceito. Esse intermisturamento é a convecção, tá? Porque isso diferencia muito claramente da difusão, que eu expliquei a diferença para vocês. Então, na camada limite, ou dentro da camada limite, a gente chama de estagnação ou de virtual estagnação, o escoamento aqui no máximo é escoamento de Couette, que é tudo organizadinho, superlaminar, né? Então aqui você não tem aquele intermisturamento, né? Tudo entre aspas, viu? Quando eu falar intermisturamento, coloque em aspas aí. Tá? Então o que acontece? A transferência de calor aqui é por condução. Então, aquilo que eu falei que era uma condução, na verdade tem duas conduções. Tá? Aqui, bom, teria aqui embaixo também, mas como eu disse, eu não estou nem olhando a parte de baixo. Então, olha, convecção, condução, condução. Esse aqui funciona, na verdade, como o vagão mais lento do trem. Tá? Na verdade, por isso que é importante a gente olhar com lupa ali o fenômeno. Professor, por que eu preciso medir essa camada limite? Se a gente fizer as contas, vai ter décimo de milímetro, centésimo de milímetro. Mas ela é o vagão mais lento do trem, é ela que determina toda a taxa. Né? Então, nós vamos fazer isso agora. Como vamos fazer o que a gente fez? E isso é importante porque, até agora, toda vez que eu adimensionalizei as equações governantes, eu nunca adimensionalizei a condição de contorno. Tá? Então, nós vamos fazer isso agora e vai gerar um número adimensional, chamado número de Nusselt, que é o nosso número. Assim, o primeiro é o que a gente quer para as nossas aplicações que envolvem transferência de calor. Essa equação que eu escrevi aqui, eu vou voltar um slide, ela diz o seguinte, ela está fazendo o balanço de energia aqui, ó, tá? Então ela está dizendo o seguinte, tudo que chega por convecção é igual ao que sai por condução. Tá? Então no slide seguinte, o que chega por convecção, que eu uso a lei de Newton, né, para isso, então aqui tantos watts por metros quadrados, é proporcional ao ΔT, né, vezes um coeficiente H empírico. Tá? E o que sai por condução tem pela lei de Fourier. Tá? Certo? Então, vamos em frente. Né? Eu vou fazer o seguinte, o procedimento então, a fazer a adimensionalização, como eu estava dizendo, né? Então, isso aqui eu já fiz. Né? Então, por exemplo, y estrela, que seria o adimensional, seria y sobre uma variável geométrica. Se isso for um tubo, pode ser o diâmetro. Se for a extensão, pode ser a extensão, não importa. A temperatura adimensional vai ser feita da mesma maneira. Né? E aí eu, substituindo essas variáveis adimensionais todas ali no meu equacionamento, parte antipedagógica, então é a sequência que conta. Eu vou ter essa equação final aqui nas variáveis adimensionais, falta só o y aqui, né? Então, expressando o y, no caso é uma derivada, né? Então, regra da cadeia aqui, não preciso explicar muito para vocês. Então, eu chego finalmente nesse número dimensional, tá vendo? Essas duas temperaturas são constantes, não faz parte do campo, né? Que é o ΔT global. Eu passo dividindo, aí eu tenho exatamente aquela temperatura adimensional que eu tinha. Tá? Então, fazendo toda a manipulação matemática, eu tenho que, seria a minha lei de Fourier nas variáveis adimensionais, né, por isso eu conservei o sinal de menos, é HQ sobre K sobre D. Né? E isso tem a ver, então, com aquela história, que eu falei que o K da camada limite, tá? Essa camada limite é do fluido, não tem nada a ver com o K do cobre aqui. Tá? Não confundo, tá? Inclusive tem ordens de grandeza de diferença aqui. Então esse número de Nusselt que a gente está definindo assim, ele expressa uma relação entre o quão facilmente o calor se propaga pela convecção
ou quão facilmente o calor é convectado pela convecção, para ser, né, pleonástico, e o quão facilmente o calor é transportado por condução. Esse é o significado do número de Nusselt. Então, definindo o número de Nusselt dessa maneira, e usando as equações lá do Blasius para a camada limite, etc., etc., tá? Nas equações adimensionais, aqui eu posso até ampliar aqui, isso aqui é um dos slides da nossa aula do módulo 2. Então, usando essas coisas todas nas nossas equações adimensionalizadas, agora sim, né, estou indo para o genérico, tá? Então eu vou zoomar de novo, porque eu queria mostrar isso para vocês. Na parte térmica aparece Reynolds e Prandtl, na parte de quantidade de movimento, né, que são forças, no caso aparece só o Reynolds no termo viscoso. Esses outros aqui, lembra, isso aqui depende da força. Se for Coriolis, por exemplo, é o número de Rossby, e assim sucessivamente. Tá? Então, usando todas as equações, eu posso propor o seguinte. Tá? Agora, de novo, se você não está prestando atenção, presta. Né? É por isso que a gente propõe, ou isso se fazia na época do Blasius, que o número de Nusselt, na verdade é o nosso coeficiente de convecção adimensionalizado, ele é uma função dos dois números adimensionais que aparecem no equacionamento do Blasius, da camada limite térmica, no caso, né? Reynolds e Prandtl. Então, Reynolds vai caracterizar o escoamento, ele tem inclusive o parâmetro dinâmico ali, velocidade, né? Mas também a geometria, por isso que tem esse parâmetro geométrico aqui, e o Prandtl é uma variável, né, adimensional que depende só de propriedades termofísicas do fluido. Okay? Então, as nossas correlações empíricas, elas vão ser procuradas, elas vão ser obtidas dessa maneira. Né? E se são empíricas, a gente obtém no laboratório, antigamente, e hoje a gente pode construir isso no computador. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu em frente aqui, então, por exemplo, essa daqui é só para exemplificar. Então, no caso da camada limite térmica ali, né, numa placa, eu tenho, por exemplo, uma correlação só para a parte laminar, tá? Outra, por exemplo, só para a parte turbulenta. Então, se eu quero transferir calor, quer dizer, quero favorecer a transferência de calor, eu vou tentar trabalhar. Aqui é difícil trabalhar porque é só no comecinho mesmo na placa. Então é mais fácil trabalhar aqui no fim da transição de laminar para turbulência, né? Porque inclusive ela tende a recolar ou a relaminarizar, melhor dizendo. Tá? Mas não vem ao caso, eu já vou mostrar as nossas equações de trabalho para esse curso aqui. Tá? Deixa eu só me controlar meu tempo. Isso. Tá? Eu vou conseguir terminar assim, né? Com uma certa antecedência aqui, apesar das tossidas, etc. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem, e aí são as nossas equações de trabalho, por exemplo, escoamento laminar num tubo. Tá? Isso aqui é um exemplo de um tipo de escoamento para o qual a gente tem já correlações empíricas clássicas. Então, se for laminar e o fluxo for constante, simplesmente a minha correlação empírica é essa. Nusselt igual 4,36. Se for temperatura constante, por exemplo, a evaporadora aqui do ar-condicionado da sala. Então, o gás está se evaporando, está absorvendo o calor do ambiente, né? Se o ambiente estivesse quente, hoje está friozinho. Né? Então, na verdade, o líquido, né? O líquido absorve calor do ambiente, ele evapora, a sua temperatura permanece constante. Então, eu posso usar essa correlação para calcular pelo menos a parte em que está havendo evaporação, que é alguma coisa como 90% da serpentina lá. Se o escoamento for turbulento, então tem outra correlação empírica, tá? É a chamada equação de Dittus-Boelter. Algumas observações, que vocês já estão vendo o Homem de Ferro aqui, já vou explicar por que ele está aqui, mas antes disso, né, algumas observações, porque essa daqui para laminar ela é muito trivial, não aparece. Deixa eu apagar as minhas anotações. Então, primeiramente, repara que ela é de fato daquela forma. É alguma coisa que depende do Reynolds e depende também do Prandtl. No caso de Dittus-Boelter, né, o Prandtl, inclusive, tem esse expoente N aqui, que ele é uma coisa para aquecimento, outra coisa para resfriamento. Né? Isso é assim porque foi construído assim pelo Dittus-Boelter, no caso para a superfície lisa. Agora, vem uma coisa importante que é o seguinte. Tão fundamental, digamos, quanto a própria correlação
são as condições de aplicação da correlação. Então, assim, no manual de instruções, né, de aplicação da correlação empírica, você tem esse tipo de recomendação, né, para Prandtl de 0,7 até 160, Reynolds maior do que 10.000, portanto, turbulento desenvolvido. Aí, no caso, se trata de um tubo, então, obviamente, o comprimento tem que ser muito maior que o diâmetro, correto? Então, assim, atentem para isso, porque, eventualmente, cada um de vocês vai ter faixas diferentes, tá? E, eventualmente, muda esses parâmetros aqui, né? Essa constante, esse expoente. Outra observação, que agora sim eu falo do Homem de Ferro, porque é o seguinte, nós vamos usar várias correlações empíricas e eu preciso fazer referência a elas na prova. Essa observação aqui é especificamente por causa da nossa prova, na avaliação P2. Quando tem nome, assim, fica tranquilo, eu poderia me referenciar e falar, use a correlação de Ditus-Boelter para calcular tal coisa. Beleza, mas muitas delas não têm nome, né? Até porque eu estou usando versões já refinadas por CFD. Então eu vou colocar sempre um super-herói aqui, o Homem de Ferro. Então na prova, no caso aqui eu diria assim, correlação Ditus-Boelter, põe entre parênteses, Homem de Ferro, para vocês não terem dúvida sobre qual correlação usar. Eu não quero que na prova vocês gastem tempo, que correlação eu vou usar, porque é uma infinidade. Eu não quero testar isso em vocês, tá? Correto? Então, assim, essa história do Ditus-Boelter, que tem para laminar, né, perdão, que tem para liso e para rugoso, eu estou referenciando como Homem de Ferro. Então, na prova, quando forem estudar, quando falar Homem de Ferro, peguem esse slide, ou, né, sabendo do Ditus-Boelter, peguem a correlação. Então, a gente tem aqui uma correlação para a superfície lisa, que é mais simplificada. Quando é rugoso, entra o fator de atrito da aula passada, ou da retrasada, né? E o fator de atrito ele tem que ser calculado também. O fator de atrito, então, a gente tem o diagrama de Moody para calcular. E o diagrama de Moody é um diagrama, né? Então, antigamente a gente usava ele assim mesmo, exatamente esse gráfico, mas existem correlações empíricas também, né? No caso do escoamento selaminar, então tem a correlação de Stokes, então são as correlações para F, são as correlações Homem-Aranha. Tá? Na verdade, não vai cair nada de... eu expliquei para vocês, né, que para laminar Homem-Aranha, para turbulento desenvolvido Colebrook, então essas aqui são as correlações para laminar turbulento desenvolvido, mas eu expliquei também que a gente tinha de Churchill, né, que eu associava ele ao Obelix, por causa do bigode. Né? Mas então, é uma correlação interessante porque ela cobre todas as faixas. Essa daqui eu não vou pedir na prova, não, porque ela é mais complicadinha de digitar. Tá vendo? Ela tem olha a quantidade de parênteses, dentro de parênteses, dentro de parênteses. Então, assim, a chance de errar, assim, numa situação de prova é muito grande. Então, essa daqui eu prometo que eu não vou pedir. Ótimo. Então, vamos ver as convecções naturais, né? Falei agora tudo de convecção forçada. E a mesma coisa, agora eu posso ir super rápido e a gente vai chegar nas nossas correlações, vai ter a correlação Mulher Maravilha, etc. Vamos lá. É a mesma coisa, né? Então eu tenho um perfil, eu vou fazer para placa vertical, mas depois no equacionamento e nas correlações vai ter para várias situações, inclusive não somente uma placa. No caso de convecção natural, então o perfil de velocidades é um pouco diferente. Por quê? Porque ele, digamos, eu tenho a camada limite, vou explicar a camada limite que é mais fácil. Seria essa linha rosa aqui. Aqui dentro, né, você tem, ao contrário de uma camada estagnada, você tem uma camada móvel, né? Porque na convecção natural é o infinito que está estagnado. Tá? E é só perto da placa que o escoamento é móvel. Então, à direita da linha cor-de-rosa, eu tenho que a velocidade igual à velocidade, o infinito, a velocidade não perturbada, que é zero, porque o escoamento é estagnado. Né? Então, eu tenho um efeito de aspiração de ar aqui, né? Ele entra em contato com a placa, se torna mais leve e sobe para cima, como a gente diz aqui em São Carlos. Então, meu perfil de velocidades é alguma coisa assim, é zero na placa, por causa da condição de aderência, zero no infinito, porque no infinito eu tenho o ar estagnado, e alguma coisa, algum valor máximo, né, entre esses dois limites.
E o perfil de temperaturas é a mesma coisa, né? Temperatura não perturbada, temperatura mais alta, alguma coisa assim. O modus resolvendi, se existe isso em latim, né? É a mesma coisa, você define um volume de controle, não sei o que. A única diferença é que vai ter uma força de empuxo aí atuando, né? Então, essas equações daqui são as nossas equações do módulo de McFlu, né? Então, lembra, eu pus exatamente essa equação. Tem massa vezes aceleração, força igual a massa vezes aceleração, tá? Então, eu calculo a aceleração, isso aqui a gente já tinha feito. No caso ali, eu tenho, né, que o meu gradiente é dado pela força gravitacional, né? Então, fazendo toda essa manipulação algébrica para aparecer a força de empuxo, eu tenho essa equação governante aqui, no caso do escoamento com convecção. Então, isso aqui acopla as duas, como eu disse para vocês. Por quê? Porque a densidade está dependendo da temperatura, tá? E isso, dessa passagem para cá, eu usei aqui o coeficiente de expansão volumétrica, que a gente já tinha usado acho que foi na aula de tubos mesmo, para deduzir a equação acústica. Tá? É a mesma coisa. Então eu tenho essa equação e ela, como o ρ depende de t, então acoplou uma na outra. Tá? Só que aqui eu usei o beta para poder explicitar esse acoplamento, né? Então fazer aparecer ao mesmo tempo o U e o T, né? U, V e T. Ótimo. O procedimento é o mesmo, para a gente chegar nos adimensionais, então adimensionaliza, etc, etc, etc. Eu chego numa equação intermediária aqui, né? Bom, as variáveis estrelas são todas as adimensionais. Repara, aparece o Reynolds e aparece esse trambolho aqui, que é o chamado número de Grashof. Tá? Se você olhar na definição, você tem beta, delta, t, então isso aqui é a força de empuxo. Porque se Ts for igual a T infinito, quer dizer, se a placa, temperatura Ts de superfície, né? Então se a temperatura da superfície da placa for igual a T infinito, você não tem força de empuxo, né? Então esse termo aqui zera na equação de Navier-Stokes e fica só a equação clássica do slide anterior, inclusive da placa plana, que o Blasius resolveu. Tá? Então aqui eu tenho no numerador força de empuxo e no denominador dissipação viscosa. Esse μ aqui é a viscosidade cinemática, então é viscosidade de qualquer forma. E essa então é uma equação análoga quer dizer, esse número aqui é um número análogo ao número de Reynolds, né? Grashof vezes Reynolds aqui. Por quê? Não faz muito sentido eu falar em Reynolds no caso aqui, né? Ele pode ser definido matematicamente, mas faz mais sentido justamente o número de Grashof. Por quê? Porque justamente ele tem ali o moto do movimento, né? O moto do movimento, né? A força motriz que está gerando o movimento e, consequentemente, a transferência de calor. Então, por exemplo, se Grashof é zero, né? Zero esse termo, é isso que eu estou dizendo. Então, esse slide está aqui, ou essas equações estão aqui, para poder propor o seguinte, né? Do mesmo jeito que eu tinha proposto que o Nusselt, na convecção forçada, era uma função de Reynolds e Prandtl, aqui eu vou dizer que ele é a função de Grashof e Prandtl, né? Porque, como eu disse, o Grashof faz o papel do número de Reynolds. Tá? A única coisa é que, como ele aparece multiplicando o número de Prandtl, então, às vezes a gente define, né, Grashof vezes Prandtl é definido como sendo o número de Rayleigh. Tá? Para vocês que estão aqui na sala, eu pus a definição aqui atrás do meu vídeo, né? Mas é simplesmente isso. O número de Rayleigh é igual a Grashof vezes Prandtl. Então, depende um pouco do freguês, né? Da pessoa que desenvolveu a correlação, ora expressa em função do número de Grashof, ora expressa em função do número de Rayleigh. Eu preferiria assim, porque separa um pouco aqui, o número de Prandtl, né? Se bem que aqui também tem propriedades do fluido, né? É que aqui tem propriedades geométricas e propriedades térmicas. Então, separa aquilo que é só dependente do fluido daquilo que são as condições do seu escoamento, né? Mas tudo bem. Isso aqui a gente vai se referir, né, como... isso aqui não é uma correlação, é uma forma de correlação, e pode ser que eu me refira, então, como forma Riemann, ou correlação genérica Riemann. Tá? Vamos lá. Então, agora eu vou
passar a dar algumas correlações aqui que a gente vai usar nos tutoriais, e eu vou terminar a aula mostrando os vídeos dos tutoriais, só mostrando, porque eu não tenho tempo de desenvolver, apesar da aula realmente ter ficado um pouco mais curta. Então, no caso aqui de uma placa vertical, né, o Grashof ou Rayleigh, eu posso usar como definidor de região turbulenta e região laminar. Na prática, para uma placa vertical, quando o Grashof é menor do que 10 a nona, então você tem escoamento laminar, maior do que 10 a nona, no caso do Grashof, né, escoamento turbulento. Quando é Rayleigh, então às vezes é diferente, né, esses parâmetros aqui, mas tudo bem. É que depende, o parâmetro dos gases é meio próximo de 1, sabe? Então não muda muito em termos assim da faixa. Outra coisa importante para essas correlações aqui, as nossas correlações Mulher Maravilha, isso aqui inclusive vem do nosso livro texto, tá? Tem uma coisa importante aqui, que está dito aqui nessa tabela, ou na verdade no rodapé da tabela, acho que eu omiti na hora que eu transferi aqui para o slide, mas a informação está aqui. As propriedades têm que ser calculadas na temperatura média, tá, do fluido, quer dizer, as termofísicas do fluido que você vai usar para calcular o Rayleigh. Depois, para tirar o H, né, do número de Nusselt, são calculadas assim. Por que é assim? Porque quem desenvolveu essas correlações, desenvolveu usando esse método. Então, a gente tem que repetir. Então, aqui na esquerda você tem para a placa vertical, para a placa inclinada, para a superfície horizontal, digamos, quando a parte aquecida está em cima ou quando a parte aquecida está embaixo, faz diferença brutal, né, por causa justamente da ação da força de gravidade. Tá? E aí vocês têm, né, estava dizendo o seguinte, vamos entender um pouco essa tabela. Você tem qual é o parâmetro característico que entra nas equações ali, dos números, as definições dos números adimensionais, isso é importante, tá? No caso, por exemplo, das placas horizontais, é a área sobre o perímetro. As faixas de aplicação, eu não falei tão importante quanto a correlação, são as faixas de aplicação. E aí, eventualmente, correlações específicas para faixas específicas ou até uma espécie de correlação média. E quando vocês veem isso aqui complexo, mas mais preciso, assim, é um pouco daquele entulho pedagógico, no caso, um entulho de engenharia mesmo, porque, olha, as ferramentas que a gente tem para calcular uma expressão dessa não é nada, só tem um pouco de cuidado que você não erra, tá? Então, assim, na prova pode ficar tranquilo que eu vou dizer exatamente qualquer coisa. Eu vou falar Mulher Maravilha 921, alguma coisa assim. Então, não tem dúvida, principalmente usando o slide como material de referência, tá? Então, é isso para a placa vertical, inclinada, plana, aquecendo por cima ou por baixo, cilindro vertical, cilindro horizontal e esfera. Tá? São as nossas correlações. Aí, eu vou modernizar um pouco, né? Vou usar algumas correlações, até futuramente para vocês na fase de projeto, em que as partes dessas correlações elas foram otimizadas ou melhoradas, refinadas com o CFD. Eu mostro isso muito em detalhe nessa aula aqui, o link está aqui, tá? O projeto de um aquecedor de ar. Uma espécie de secador de cabelo gigante, não sei se dá para vocês verem aqui, mas aqui está desenhado em corte, né? O ar é injetado lateralmente aqui, isso foi construído, a gente construiu isso aqui, tá? E o fato dele ser injetado por um tubo aqui, olha, dá para ver ele aqui, criava regiões de escoamento, esse desenho aqui são as resistências elétricas, tá? E acontece o seguinte, como tinha o ar turbilhonava, tudo cicloneava aqui, né? Ele acabava passando em maior intensidade, com maior velocidade aqui, então as resistências elétricas eram resfriadas aqui, tá? E menos resfriadas aqui, então a temperatura delas aumentava. E no caso chegou ao ponto de queimar a resistência, derretir o material. Tá? Queimava a blindagem, depois queimava o próprio fio condutor. Então o que a gente fez? A gente introduziu uma placa, que esse roxinho aqui, na verdade é uma placa perfurada, eu acho que no desenho não está aparecendo, mas ela é toda perfurada, para justamente ajudar na distribuição do ar. Tá vendo? Aqui fica bem claro, isso aqui é um corte meridional aqui, desse plano horizontal, desse meridiano horizontal, se eu posso falar assim,
né? E dá para ver, então, que os furinhos ali transformam essa região de entrada em uma espécie de câmara plena. Tá? Aí melhorou bastante, mas dá para ver que ainda está passando uma maior quantidade de ar ali. Mas então, nesse exemplo, isso que é importante. Eu expliquei o exemplo, gastei bastante tempo, mas o importante é o seguinte: nesse exemplo, a gente não usa condição de condição empírica, correlação empírica nenhuma. A única coisa que a gente impõe aqui é quantos watts por centímetro quadrado a resistência está dissipando. Isso é assim porque é elétrico, e o fluxo de eletricidade, né, depende, tudo bem, a resistência do material depende da temperatura, mas não depende nada do escoamento. É só um equilíbrio, né? Diretamente não depende do escoamento. Tá? Então a gente impunha um certo fluxo de calor aqui, fluxo constante, né? E pronto. Tá? Então a gente calcula todo o campo de temperaturas, como está mostrado assim, bom, claro, também o campo de velocidades. Mas a partir do campo de temperaturas eu posso refinar as correlações empíricas, que é o que o pessoal tem feito. Então eu coloquei aqui algumas tabelas com as referências até das pessoas que estão propondo essas correlações, e nós vamos usar na prova. Essas aqui são as correlações Hooke para convecção forçada. Tá? Então eu tenho aqui placa paralela, né, laminar turbulento, e eventualmente se eu tenho os dois, né, e para uma esfera. No caso da placa retangular, pode sobrar dúvida para essas correlações, né? Qual é o parâmetro geométrico importante? Ele põe L aqui, mas quem é esse bendito L? Né? Na verdade, é sempre a dimensão paralela ao escoamento. Então, quando a placa está desse jeito aqui, em pé, digamos, tá? O parâmetro a ser usado ali no Reynolds, né, é o L2, e se a placa estiver deitada assim, continua sendo L2. Tá? Então, é assim que foi feito. Correlações Hooke para convecção forçada, correlações Capitão América para convecção natural, mesma coisa. Tá? Laminar, turbulento, etc. No caso da placa vertical, né, é só o comprimento da placa. No caso da placa horizontal, aqui está aquecendo por cima, né? O LC é a área sobre o perímetro. Tá? Isso por causa daquilo que você perguntou no começo, das tais células de recirculação, células de Hadley. Então, digamos, o comprimento na direção perpendicular do slide aqui influi também. Porque influi, aquelas células, elas têm um período, uma distância geométrica característica. Não sei se você já percebeu, vou fazer um desenho, acho que aqui embaixo vai caber. Você já viu um varal, né, um fio esticado, né, no tempo, aí chove. Aí formam gotas num distanciamento muito regular. Tá? É o mesmo fenômeno. Tá? É o mesmo fenômeno, ele resulta dos equilíbrios. Só que esse espaçamento aqui, a gente calcula isso em ebulição também, formam colunas de bolhas no espaçamento. Então, esse espaçamento, ele resulta dessas equações de equilíbrio, é por isso que a área que entra aqui, na verdade, entrar a área aqui, significa que entra as duas dimensões. Tá? Mas é a mesma coisa e tem a ver com aquelas células todas lá. Isso, há mais correlações para outros problemas que eu vou desenvolver nos tutoriais, com relação ao Aquaman, para aletamento. Né? Aí o problema do aletamento é mais assim, o pessoal da eletrônica, né, gosta muito, usa muito esse problema. Então, aletas que funcionam com convecção natural, a temperatura constante, tá? Aqui tem o Rayleigh S ou Rayleigh L, né? Mas o mais interessante disso aqui é o seguinte: o pessoal já desenvolveu correlações para o espaçamento ótimo do aletamento. Por que existe um trade-off aqui, existem coisas antagônicas aqui? Porque quando você aumenta, por exemplo, se você aumentar o número de aletas por metro ou por centímetro, né, depende do tamanho daquilo que você está dissipando, se você aumentar o número de aletas, você aumenta a área de transferência de calor. Isso é bom, né, porque o calor, digamos, está sendo gerado aqui, ele tem que vir por condução através do material, depois por convecção, né, e a convecção multiplica, a área está multiplicando. Tá? Então, aumentar a área favorece a convecção. Por outro lado,
Se você aumenta a área por metro aqui, né, por unidade de comprimento, você diminui essa distância T aqui. Né? Não, perdão, T, esse aqui é o espaçamento. Tá? Então, se você aumenta a quantidade de aletas, né, a menos que você diminua a espessura de cada aleta, aí você tem um problema mecânico, né, você está diminuindo essa passagem. O que acontece? Você tem mais atrito, né, tem mais atrito por centímetro cúbico de escoamento. Então, você desacelera o escoamento. Então, aumentar a área favorece a transferência de calor por um lado, mas desfavorece por outro, por causa desse aumento. Então, existe uma solução ótima que já foi desenvolvida, né, para essa situação. Então, as equações da Aquaman, está aqui a expressão do espaçamento ótimo em função do Rayleigh, né, nesse caso específico, né, tunado, sintonizado para o ótimo, Nusselt é 1.3, e aqui o cálculo e as condições de aplicação, etc. Tá? Eu estou passando rápido, porque depois vai ter os exercícios ali do tutorial, né? E eu vou mostrar para vocês assim. Eu vou terminar a aula mostrando o playlist lá onde tem essas equações todas. Ok? Depois, ali no anterior, para temperatura constante, isso aqui é menos comum. Isso aqui, quem usa muito esse tipo de equação com temperatura constante é o pessoal, por exemplo, de ar-condicionado, né? Onde você tem um fluido evaporando, por exemplo, ou condensando, e a temperatura pode ser considerada constante. O pessoal da eletrônica usa mais fluxo constante no dimensionamento, né? Por quê? Porque esses chips aqui, eles vão dissipar 1 watt, 5 watts, né? Então é mais comum a história da dissipação, o fluxo ser constante. Mesma coisa, a correlação para o número de Nusselt, genérico, mas também para um espaçamento ótimo. Então, mesma coisa. Tá? Isso aqui, então, é uma instância dessa correlação aqui. Ó. E essa instância, ela é definida como sendo aquela que resulta no Q máximo. Tem todo um estudo lá, é bacana até de ver, mas se você quer só usar a correlação, basta entender o que está sendo feito. São as nossas correlações tartaruga ninja. Tá? E cuidado que tem algumas indicações aqui, né, de propriedade, temperatura crítica, etc. Isso vai ficar claro na solução do exercício. Isso. E aí, são 11h30, né? Aí teria os exercícios todos para resolver, eu resolveria. E eu vou mostrar só o exercício, porque é o seguinte, é o 831 do nosso livro-texto, e ele é um fluxo de ar, né? Isso aqui, eu não vou nem ler o enunciado, porque eu quero ir logo para o playlist para mostrar para vocês. Você tem ar quente aqui, né? E você quer resfriar esse ar. Como? Fazendo ele passar por um tubo e entrando em calor aqui com um corpo d'água, um lago, né? Ele conta a história ali no enunciado. Então ele é resfriado aqui nessa água e aí o ar volta resfriado aqui. Tá? Então, nesse equacionamento, tem uma coisa importante, que é a gente determinar o perfil de temperaturas, como o perfil de temperaturas varia no raio aqui, né, e também ao longo do L. Tá? E aí a gente tem toda uma solução, a gente cai numa EDO, não sei o quê, tá? Que é a história lá às vezes eu uso a imagem do mapa do metrô, às vezes eu uso um sistema de rotatórios aqui para você, tá, entrar e pegar a tua equação correta. Tá? Bom, aí tem o tutorial, então eu passo, né, vou passo a passo, se tiver não linear eu entro no Excel, etc. Isso aí, aqui que eu acho que essa figurinha que eu estava procurando. Né? Então a gente vai estudar como a temperatura varia ao longo do tubo, mas também em função do raio do tubo. Né? Isso aqui a gente vai integrar e chega nas equações. Então assim, isso aqui é muito importante, mas leva um tempo para resolver. Isso está feito lá na forma tutorial. Eu vou até parar aqui e vou mostrar para vocês onde é que está o playlist, né, desses trabalhos todos. Deixa eu só pegar meu browser aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? 30 minutos, 40 minutos, 40, 1 hora e pouco. Tá? E eu vou pondo mais aí, né, na medida em que. Tá? Então, assim, o que o pessoal está me cobrando de fazer exercício, como eu disse, minha opção é ou cortar conteúdo da aula e fazer o exercício em aula, ou deixar o conteúdo e deixar os exercícios. Tá? Então tá aí, eu vou
Inclusive eu vou colocar mais um, tá? Para a gente fechar a parte da nossa prova aqui.